Olá, a gente começa mais um podcast pelo YouTube, podcast José Carlos Araújo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado mais uma vez. E pela segunda vez a gente recebe o delegado Dr. Joaquim Leitão, que é adjunto da DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos aqui em Barra do Garças, e também delegado do GAECO. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante e vai procurar, por meio desse assunto, desse tema, fazer um alerta para a sociedade, ou pelo menos tentar fazer um alerta para a sociedade a evitar, cair em uma fraude. Fraude que se tornou muito comum em todo o país e, apesar da cidade ser pequena ainda, doutor, ela já chegou aqui, ou elas já chegaram aqui, essas fraudes, que são vários tipos de fraude, fazendo muitas vítimas. Curte aí a nossa página, siga-nos e também inscreva-se para que você possa acompanhar os nossos temas toda semana aqui pelo YouTube. Doutor, muito obrigado em receber mais uma vez aqui o nosso podcast. Eu agradeço pela compreensão do senhor e também pela gentileza do tempo. Nós que agradecemos, José Carlos de Araújo, assim como todos os telespectadores do podcast de José Carlos de Araújo. É sempre uma honra aqui, por parte da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, colaborar e trazer à tona temas importantes aí à população, principalmente no que tange aos golpes. Como infelizmente você já destacou, a nossa cidade não é exclusiva e não está distante dessa realidade. E, infelizmente, vários munícipes têm sido vítimas aí de golpes criminosos em nossa cidade. Doutor, para a gente começar, o senhor conseguiria pontuar quais são os mais diferentes tipos de golpes, ou os mais comuns, golpes, fraudes, aplicadas na sociedade? Os golpes mais comuns que nós temos tido recentemente, o primeiro golpe é o da falsa central bancária ou da mão fantasma. Supostos funcionários ou colaboradores de agências bancárias entram em contato com o indivíduo, seja por via SMS, seja por e-mail ou seja por ligação telefônica, informando que houve uma compra de determinado valor em sua conta e que você precisa operacionalizar e passar determinadas senhas a fim de que eles evitem que aquela venda se consuma. A pessoa preocupada e achando que realmente foi vítima, acaba passando indevidamente seus dados, e aí é onde os criminosos fazem o estrago. Eles acabam fazendo saques, empréstimos consignados e outras transações de inúmeras ordens. E quando a pessoa se dá conta, acaba sendo vítima aí desse golpe aí, da falsa central bancária, E aqui na nossa cidade, nos últimos meses, últimos 2 meses, nós tivemos por baixo uns 20 golpes similares a esse, trazendo grandes prejuízos às vítimas. É isso que eu ia perguntar para o senhor, o prejuízo é grande. É grande, Nós tivemos prejuízo na ordem de 100 mil reais, de 200 mil reais, de 60 mil reais e variando daí para mais ou para menos. É difícil, doutor, identificar onde é que está o criminoso e, de repente, ressarcir essa vítima, ou as agências bancárias têm esse papel fundamental de ressarcir essa vítima? As agências bancárias têm um papel fundamental, inclusive pelo próprio médico, o mecanismo de tornar esses valores aí que a vítima pode se valer deles. Mas, além disso, também a polícia em si tem um grande papel nessa circunstância. Ou seja, a partir do momento que a vítima desloca até a delegacia, registra a ocorrência de maneira rápida, o delegado e sua equipe faz contato com os mecanismos de prevenção bancários, a gente acaba tendo uma possibilidade muito grande de neutralizar e até mesmo de bloquear aqueles valores ali que estavam sendo alvos de criminosos. Doutor, agora é importante também a gente se ater a uma situação. Geralmente essas agências bancárias, elas não ligam, não mandam mensagem, Inclusive a própria FENABRAN já disponibilizou isso publicamente. Não há um hábito em que pese ter determinados canais de gerência, que fazem esse contato com determinados clientes, mas isso é uma exceção. A regra é que não há esse contato prévio, seja por via SMS, seja por via contato telefônico ou via e-mail também. E-mail é bem comum, doutor? O e-mail é bem comum porque os criminosos também se valem desse expediente artificioso justamente para tentar infectar o dispositivo eletrônico do usuário, a fim de que possa obter senhas, enfim, uma série de coisas que possa facilitar transações bancárias ali criminosas. Deixa eu ir um pouco pro lado das redes sociais, doutor, porque é bem utilizada e está muito comum hoje. Todo mundo tem, Todo mundo tem, mas ao mesmo tempo nem todo mundo também sabe usar.
ou sabe utilizar essas redes sociais. O Facebook é bem comum para isso. Alguém mandar para você um pedido de solicitação, dizendo que mora nos Estados Unidos, mora em outro país, serviu o exército americano, e de repente tem um dinheiro, ou tem joias guardadas, precisa trazer para o Brasil. Isso é bem comum também, e a gente já teve casos. Infelizmente, José Carlos, nós tivemos não só um golpe, nós tivemos vários golpes aí do falso Dom Juan, ou do falso paquerador, ou da falsa princesa, enfim. São golpes que pessoas se passam por pessoas que estavam servindo às forças americanas ou de outros exércitos, e vem com esse pretexto de que tem um ouro que precisa resgatar, tem alguma coisa retida, e precisa desses valores para ajudar, para depois retribuir a pessoa que ajudou, né? A ter esse valor aí como se fosse uma recompensa. E o grande chamariz desse caso é porque a pessoa acaba se envolvendo emocionalmente com o criminoso que está do outro lado da tela, e aí acaba ficando sensibilizado, porque ele também, não raras vezes, utiliza argumento de que tem um ente seu familiar que está com algum problema e que está tendo dificuldade naquele exato momento ali de fazer dinheiro com seus ouros, com as suas joias, com o seu tesouro enterrado, enfim, eles inventam aí uma gama de coisas e as pessoas acabam caindo aí de maneira até ingênua em várias ocasiões. Porque não adianta a gente falar, eu não vou cair nesse golpe, porque os caras se utilizam de várias maneiras, Sim, vários fatores. e principalmente quando a pessoa está envolvida emocionalmente, esse golpe acaba ficando mais fácil de ser cometido. Mais fácil, né? Então, a partir do momento que vai criando toda aquela interação ali emocional, quando a pessoa se dá conta, a pretensa, a possível vítima, ela acaba já estando totalmente envolvida. E aí ela passa valor, às vezes, até sem questionar. Doutor, existe algum caso que o senhor pegou aqui na delegacia, ou os delegados pegaram aqui de forma geral, a DEF, e de repente foi um caso muito difícil de se resolver, mas o senhor conseguiu chegar até onde o senhor queria resolver esse problema? Nós tivemos um caso envolvendo a máfia nigeriana, que eles se valeram de casa de câmbio para extorquir uma pessoa aí com possível vazamento de imagens e etc. da pessoa. Eu não posso adentrar o caso, sim. Vou falar só de maneira genérica. E esse caso veio de lá? Na verdade foi praticado e a gente se valeu do consulado nigeriano, de uma série de aparatos aí institucionais, e conseguimos avançar bem na investigação na época, identificar os beneficiários, os rastros deixados. Eu só não sei o desfecho porque eu acabei, na época, indo para a diretoria e perdi o contato com o caso, mas foi um caso bem difícil, mas que a gente, com esforços aí, juntamente com a equipe de investigação, com as demais instituições, nós conseguimos avançar bastante e identificar os responsáveis aí que estavam extorquindo a vítima. Aqui em Barra do Garças, doutor, quais são os casos mais comuns? Nós temos tido, inclusive, golpes dessa ordem aí, eu não diria golpe, que acaba sendo extorsão, né? Pessoas, por exemplo, aceitam um convite de solicitação de amizade. Com mulher bonita, um homem bonito, e a conversa vai fluindo, em dado momento, começa a trocar nudes, e mais adiante entra a extorsão no meio. A pessoa, olha, se você não me passar tanto X, eu vou expor a foto da sua intimidade aqui na rede mundial de computadores, isso da internet. Isso torna uma arma, né? Torna uma arma do extorsionário. E aí a pessoa acaba, não raras vezes, passando esses valores, mas até chega a certo ponto que a vítima não consegue mais manter esse pagamento de valores. Aí é o momento que ela procura a polícia, e que pese a gente sempre orientar para a pessoa não fazer nem qualquer tipo de valor, depositar nada, sempre procurar a polícia para que a polícia possa resolver isso. Outra coisa, né? A polícia sempre mantém sigilo nesse tipo de situação, porque é um fato muito pessoal, né? Sim. De repente é uma mulher casada ou namorada ou noiva, tal, de repente ela mandou um nudes pro cara e o cara vai, pratica esse crime, que é o crime de extorsão. A polícia garante esse sigilo? Por parte da polícia pode ficar tranquilamente segura, a polícia mantém um sigilo. Agora o que nós não podemos assegurar é a parte do criminoso, porque o criminoso, infelizmente, ele não age com ética e não age com escrúpulo, então a gente não pode assegurar essa parte. E a gente sabe, infelizmente, de situações que a vítima, mesmo pagando, ou mesmo em situações da vítima não pagando, a polícia trabalhando com afinco ali, o criminoso acabou, depois de conseguir o valor de extorsão, acabou publicando para realmente execrar publicamente a vítima. Então, são coisas que acabam escapando do nosso controle. Doutor, outra coisa, um outro detalhe que a gente tem que passar para a sociedade. Existem essas diferenças
nessas nomenclaturas utilizadas. Por exemplo, eu estou acostumado a noticiar como fraude, como golpe, mas existe uma certa diferença aí. É uma linha bem tênue, por exemplo, da extorsão com golpe aí. O golpe da falsa nudes, o golpe... Não, na verdade são golpes transvertidos de extorsões. A partir do momento que eu solicito a nude e depois eu começo a cobrar valores de você ou algum outro tipo de vantagem devida para eu não divulgar aquela nude, eu não estou praticando mais o estelionato, um golpe, puramente. Eu estou invadindo o campo da extorsão. Não sei se você consegue compreender. Não, estou compreendendo. Ele foge da linha do estelionato e passa para a linha da extorsão. Que também existe uma diferença. Existe uma diferença. A pessoa, através de grave ameaça, acaba impondo o temor naquela outra a fim de repassar algum tipo de vantagem. E aí a doutrina vai trazer se é vantagem econômica, vantagem sexual, enfim. Aí há entendimentos que entendem que... E isso é analisado aqui dentro, doutor? Dentro da delegacia. Após o boletim. Após o registro de ocorrência, o delegado responsável pela deliberação vai analisar se aquele tipo de exigência lá, se tem alguma conotação patrimonial, conotação sexual, conotação de algum outro tipo de vantagem que vai refletir na configuração do crime, do tipo penal em si. E aí é o momento que o delegado vai deliberar. Não, realmente vou instaurar um auto de investigação preliminar? Não. Vou instaurar um inquérito policial já de plano e determinar outras providências a fim de que a gente possa responsabilizar posteriormente o criminoso ali envolvido nessa trama criminosa. Doutor, a polícia trabalha para se especializar cada vez mais no combate a esse tipo de crime? Isso é fato, José Carlos. Como eu disse agora há pouco em outra entrevista ali num canal televisivo, a polícia procura sempre estar um passo à frente do criminoso, embora a gente saiba que isso é quase que uma utopia, porque o criminoso detém de maior tempo para orquestrar as engenharias sociais, sofisticar determinados tipos de crimes e aperfeiçoar cada vez mais aquilo que ele consegue praticar para ganhar dinheiro fácil. Mas a polícia tem empenhado nisso, tem capacitado seus servidores, tem dedicado a isso aí. Nós temos criado vários laboratórios, inclusive de lavagem de capitais, de crimes tecnológicos também, justamente para conectar com esses fatos contemporâneos criminosos aí que têm desafiado as forças policiais, que são os golpes cada vez mais sofisticados, com criptomoedas, criptoativos, com rastros difíceis de você seguir a trajetória ali do crime. Então, baseado nisso, as instituições de polícia judiciária, ou seja, as polícias civis dos estados, assim como a Polícia Federal, tem se intensificado arcabouços e aparatos para ter ferramentas à disposição a fim de investigar esses crimes mais complicados, mais complexos. As instituições envolvidas, como uma agência bancária, por exemplo, doutor, facilita a entrada da polícia, dificulta? Como é que Olha, nós não podemos reclamar. Nós temos grandes canais aí que são parceiros e nós trabalhamos sempre imbuídos com o mesmo espírito, qual seja, neutralizar aquele ataque criminoso ali e assegurar os valores da vítima que estava sendo obtido ou por estelionato, ou por furto, ou por roubo, por extorsão, algum outro tipo de prática criminosa. Então, nós não podemos reclamar das instituições bancárias. É claro que nós podemos aperfeiçoar essa forma de trabalhar, mas isso aí nós precisamos do campo legislativo, precisamos do campo também operacional, a fim de que as instituições, sejam públicas, sejam privadas, falem a mesma língua e convirjam seus mecanismos a fim de evitar que o criminoso em si possa continuar tendo êxito em suas operações criminosas. Outro detalhe que a gente observa também, doutor, é que a cada dia que passa e a cada operação que passa, a gente percebe as ações conjuntas entre as forças de segurança. Isso é fundamental. O crime pode até aumentar, crescer, né? Mas a polícia também se une cada vez mais, né, doutor, para combater. É o trabalho integrado, né? Nós destacamos sempre a importância desse trabalho integrado, em que cada instituição, dentro do seu desenho constitucional, trabalha. Ou seja, a Polícia Civil vai investigar a autoria e materialidade e, ao mesmo tempo, a Polícia Militar, dentro do seu trabalho constitucional, que é fazer a ostensividade e evitar que o crime ocorra, vão trabalhar ali dentro desse quadrado constitucional para dar uma resposta a determinado crime, através das suas inteligências também, mobilizar e dar a resposta à sociedade. Então é importante esse trabalho aí ser feito de maneira séria e, acima de tudo, procurando sempre trazer dados eficientes
respostas eficientes e eficazes aí ao crime em si. Doutor, e isso se estende para os estados também, não é só aqui dentro desse trabalho, essa ação integrada, né, doutor? Sim. A gente acompanha muitos casos, por exemplo, o Mato Grosso com o Paraná, o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Os estados, graças a Deus, têm dialogado mais, as forças de segurança têm dialogado mais, e quem ganha com isso é a sociedade em si e o próprio Estado, né, que a gente acaba neutralizando, acaba identificando os responsáveis criminosos, e aí chega naquela situação que mais nos preocupa, né, que é a impunidade. Quando a gente consegue identificar um indivíduo que foi responsável por um fato ilícito, culpável e antijurídico, a gente acaba depois fazendo com que outras pessoas que estão ali presenciando desencorajar de praticar crimes. Então a impunidade é um dos principais gargalos em nossa república. Então, a partir do momento que a gente consegue, nessa interação, nessa troca de informações aí, identificar e responsabilizar a pessoa, a gente acaba diminuindo esse abismo da impunidade aí que muitos críticos, muitos especialistas de segurança pública acabam atacando. Doutor, eu percebo muito que o senhor sempre publica alguma coisa dos livros do senhor e está sempre ligado a leis, né, as novas leis, atualizando alguma coisa, algum tipo de informação. E isso é muito importante. Você sabe por quê? Porque o que a gente percebe também é que, às vezes, a nossa lei, essa lei já que ainda existe e há muito tempo, ela deixou um pouquinho de ser atualizada, Isso é fato. E facilita muito para o criminoso, isso, né? Isso é fato, porque José sempre Carlos. Conta uma brecha aqui ou acolá, né? Isso é fato. Nós, inclusive, trabalhamos aí tentando influenciar de maneira positiva o Poder Legislativo Federal, a fim de trazer não só leis, mas a forma também de endurecer a entrada de celulares, a fiscalização em si. Não adianta nós termos leis de país de primeiro mundo e ter uma fiscalização que deixa a desejar. Então, dentro desse quadrado constitucional de cada integrante das forças policiais, se o policial penal evitar que entre um celular lá, geralmente os faccionados que gostam de liderar lá de dentro, então já vai cortar um canal externo. Se o policial prender também aqueles outros faccionados que estão no mundo externo, seja ele a Polícia Civil, seja ele a Polícia Militar, a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal, dentre outras, ou a Polícia Municipal, as guardas civis, a gente também vai retirar de circulação aquele indivíduo. Então percebam, o trabalho, nós não precisamos só de atualização legislativa, que também é uma necessidade, mas nós precisamos também de uma fiscalização mais ativa, de uma fiscalização que realmente traga respostas positivas para que a gente tire de circulação esse contato do meio interno, ou seja, o que a gente percebe, principalmente para quem investiga o crime organizado, é que há tentáculos do crime organizado instalados nas cadeias públicas, nos presídios, nas penitenciárias, que acaba tendo contato com o mundo externo. Então acaba perpetuando, acaba mantendo esses tratos aí e a gente não consegue neutralizar. E a partir do momento que a gente intensifica com mais penas duras, com arcabouço legislativo mais rigoroso, e ao mesmo tempo eliminando progressões de penas, deixando o indivíduo mais tempo preso, fiscalização mais ativa, com outros recursos, com outras ferramentas que dificulte ainda mais a entrada de celulares, de cartas, fiscalização do trato de causídico com assistido. A gente sabe que isso é exceção, mas a gente sabe que tem. Inclusive, basta pesquisar na página mundial da rede de computadores que nós vamos ver causídicos envolvidos com faccionados. Então, assim, é importante esse enfrentamento do poder público, a exemplo do que nós estamos tendo aqui no nosso estado, com o programa Tolerância Zero. Eu só acredito que isso pode endurecer daqui para frente, né, doutor? Na verdade, nós temos que endurecer, porque a luta contra o crime organizado não pode parar. E não é fácil, né? E não é fácil. Se a gente não criar mecanismos de enfrentamento devido aí, sério, a gente, infelizmente, pode estar fadado ao fracasso. E a gente não quer isso, dentro do nosso Estado democrático de direito. Nós procuraremos aí, pelo menos eu quero acreditar, um combate sério e, ao mesmo tempo, eficiente ao crime organizado e ao crime também que nós denominamos o crime comum, também, que é esse outro crime que foge à regra do crime organizado. A notícia boa é que, recentemente, o próprio governo do estado divulgou uma notícia com os dados, as informações sobre os crimes no estado de Mato Grosso, e a gente percebe que caiu uma certa porcentagem, né? Sim, dos mais diversos as estatísticas, eu não sou um fã de número de estatística, porque não raras vezes ela acaba deturpando uma realidade, mas ela também é uma forma de aferir, é o índice de se aferir o que está sendo realizado. E esses dados aí mostram realmente uma decrescente do crime em si, seja ele crime organizado, seja ele de roubo, de furto, homicídio, e a gente fica muito satisfeito de que realmente algo tem se
tem se modificado, né? E é isso que nós precisamos, enquanto pensadores, enquanto agentes de segurança pública, pensar, a sociedade em si também mobilizar através de seus segmentos, a fim de procurar respostas mais satisfatórias para coibir e reprimir o crime em si. Doutor, você tem algum título, algum livro que trata exatamente dessas questões de fraudes, alguma coisa Nós temos Crimes Digitais, que foi relançado recentemente. Nós temos também outras obras que tratam aí de ferramentas que combatem crimes virtuais através de mecanismos de corrupção, enfim, compliance. Então a gente sempre procura escrever e estudar esses temas, que são temas ululantes, são temas contemporâneos que nós não podemos tangenciá-los, sob pena de criar dificuldades até no nosso dia a dia, na nossa rotina investigativa. O resultado da DERF nessas investigações, como é que é, doutor? Nós só temos a agradecer ao bom Deus, para quem acredita, né, para quem professa essa fé aí, no cristianismo, ou independentemente de quem professa, mas nós temos que agradecer ao nosso Ser Supremo que os êxitos das nossas operações, das nossas investigações, têm sido bastante satisfatórios. Inclusive, essas últimas operações, inclusive na última semana passada também nós tivemos uma operação aqui voltada ao crime organizado, em que 3 indivíduos foram alvos aí que estavam extorquindo os comerciantes, exigindo valores a fim de que eles prestassem segurança e tudo mais. Então a gente deu uma resposta aí. Doutor, esse é uma questão também que a gente não pode deixar de falar. E o senhor falou aqui agora me lembrei. Então, uma outra situação também muito preocupante, né? Porque não ocorre só aqui, né? Não ocorre só aqui. Ocorreu em vários municípios. Ocorreu em vários municípios, inclusive com retaliações. Inclusive com retaliações, com incêndios aí em determinados estabelecimentos comerciais, e a gente não pode compactuar e nem tolerar isso. Então, por isso que mais do que nunca é importante o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso e outras instituições estarem antenadas e darem as respostas à altura à criminalidade organizada, sob pena de realmente se perder o controle, e nós não queremos isso. Então é importante todos os atores da justiça criminal, da persecução criminal andarem de mãos dadas. Eu até acredito, doutor, também que o comerciante, de forma geral, de todos os segmentos, não deve se preocupar com isso, né? Não deve, porque nós temos uma polícia muito boa. E tem que se valer, inclusive, dos canais colocados à disposição pelo governo, pelas polícias, e denunciar essas pessoas que estão extorquindo, que é baseado nessas informações que as polícias chegarão neles. E eu sempre costumo colocar de maneira respeitosa que eu queria muito ter o poder divino de ter uma bola de cristal e saber quem está extorquindo essas pessoas, quem praticou determinado homicídio e tudo mais, mas infelizmente eu não tenho esse poder divino. Então é importante as pessoas nessa relação humana trazer à tona esses fatos de extorsão, de homicídio, de tráfico de drogas, de roubos, furtos, estelionatos, para que a polícia tenha acesso a essas informações e possa, a partir daí, desenvolver um trabalho visando responsabilizar essas pessoas. Então, por isso, a população, a sociedade, dentro do desenho constitucional, tem esse dever de ser de todos a segurança, a realização da segurança pública. A República Federativa do Brasil. E agora, nesses últimos dias, semana, nós tivemos um resultado muito bom, com muitos bandidos criminosos sendo presos, né? Sim. Com principal ligação nessas ameaças, dessas extorsões. E nós voltamos a exortar a população, ao munícipe, para que faça uso desses canais de denúncia, na qual seu sigilo, a sua identidade será mantida no maior absoluto sigilo. Gente, olha, o Estado de Mato Grosso criou um canal para denúncia, especial para denúncia. É um dos primeiros estados a sair na frente com esse fator positivo da sociedade, né, doutor? Positivo. Então é importante as pessoas manejar esses canais aí e ficar absolutamente tranquilo que sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. O crime, doutor, o crime de extorsão é um crime que a gente considera já grave, levando em conta, né, os resultados que a gente viu aí. Esses bandidos criminosos estão fadados a pagar dentro da cadeia. Sim, chega a quanto, dependendo de uma extorsão, chega a quanto? Salvo engano, de 4 a 10 anos ou 5 a 10 anos. Isso é fato, acabou, não tem... Então é uma pena considerada grave e é importante, por isso que é importante as pessoas sempre registrarem a ocorrência. A gente não mede esforços para procurar identificar e fazer o rastro de eventuais valores que foram transferidos, que foram alvos de operações aí bancárias, e assim como identificar os terminais telefônicos utilizados e tudo mais. A gente vê que a polícia conseguiu bons resultados em recuperar quantias levadas por esses criminosos aí, doutor. Inclusive, tempos atrás, o próprio GAECO aqui de Barra do Garças realizou uma que os indivíduos estavam presos numa penitenciária
de respeito em determinado estado aí na federação. E comandando lá dentro. Comandando lá de dentro e praticando esse tipo de extorsões. Né? Doutor, e quando, por exemplo, eu fui vítima de uma extorsão, de repente ali os caras me levaram ali 10 mil reais, o senhor conseguiu só 5 mil reais de volta. Como é que fica o restante? É possível a gente conseguir isso? Dentro de uma investigação qualificada, as polícias judiciárias têm intensificado, inclusive pedindo medidas cautelatórias, né, visando asfixiar. Inclusive, eu até comentei nisso numa entrevista que a gente deu hoje em outro canal televisivo. Então, a polícia tem pedido em seus relatórios, em suas representações, bloqueios de contas bancárias, bloqueios de imóveis, de veículos, a exemplo da Operação Ratos da Madrugada. Porque geralmente eles pegam essa grana e investem em bens, né? Igual a situação da Operação Ratos da Madrugada, foi pedido o sequestro dos veículos, qual seja, para eventualmente alienar esses veículos e ressarcir as vítimas que foram alvos de crime, do crime patrimonial, porque a vítima às vezes não quer nem saber se o cara foi responsabilizado. Exatamente. Mas a vítima quer ter seu patrimônio votado a status quo ante, ou seja, antes da ação criminosa. Ele quer ter seu valor recuperado, reintegrado ao seu patrimônio. Então é nessa perspectiva de investigação qualificada, de uma prova mais robusta, de elementos informativos mais robustos, com a prisão do indivíduo e asfixiação e constritação patrimonial, é que nós temos trabalhado enquanto polícia judiciária no Brasil. Então a polícia procura fazer de tudo. Procura fazer de tudo, volta, exatamente. Tudo de volta. E as operações têm se concentrado, têm fixado nessas premissas. O número de operações aumentaram, né, doutor? Aumentaram, graças a Deus, e a tendência é mais. É mais, né? Nos últimos levando em conta os crimes também que aumentaram? Sim, como é que é? Sim, infelizmente o crime também tem seguido essa constante crescente. Na verdade ele se expande, né, doutor? Porque assim, o criminoso ele tem tempo para tudo, né? Tem tempo pra tudo. Ele tá aplicando uma fraude simples aqui, de repente ele já migra para outro crime mais grave, já começa a integrar uma organização criminosa, enfim. É muito dinâmica essa vida criminosa. Geralmente essas quadrilhas estão ligadas uma com a outra, doutor? Assim, não seria não seria interessante falar isso, porque elas podem atuar de maneira independente, podem atuar de maneira conjunta, então vai depender do caso concreto em si. Existe vários maneiras de atuação. Uma pode utilizar da outra se valer da logística apenas de transporte, ou pode atuar de maneira totalmente independente, cada uma lutando pelo seu espaço territorial, enfim, é muito delicado falar disso de maneira abstrata, vai depender do caso concreto em si. Doutor, a polícia orienta a sociedade, a população, de que maneira para não cair, ou pelo menos tentar evitar cair em uma situação como essa? De golpes em si, a polícia tem orientado as pessoas sempre terem senhas fortes, ter antivírus também sofisticados que evite ataques aí por hackers, ter cautela e prudência, não se precipitar em passar dinheiro, por exemplo, de um falso Pix que foi passado na sua conta, você certificar se realmente caiu aquele valor, ligar para o seu gerente, verificar seu extrato, se realmente aquele valor foi depositado, para você não fazer estorno de um valor inexistente que jamais sequer caiu na sua conta. A gente também tem orientado as pessoas, dentro dessa cultura digital segura, a frequentar sites seguros, a não fazer compra com qualquer tipo de cartão, usar aqueles cartões virtuais que são cartões seguros, com numeração única. Ou seja, eu vou utilizar um cartão XXY virtual. Na outra operação, aquele número virtual vai mudar. Então, a gente sempre tem orientado a população a se valer desses cartões virtuais, que é um mecanismo de segurança a mais contra esses tipos de golpes. Um outro fator também que a gente tem orientado as pessoas, principalmente no golpe dos falsos intermediários, que tem feito inúmeras vítimas aqui na cidade, é de desconfiar. A partir do momento que uma pessoa fala que vai um terceiro, passar a conta de um terceiro também, que o valor do móvel, do automóvel, do veículo ser desproporcional, ser do valor abaixo do praticado em mercado, a pessoa desconfiar. É um indicativo claro ali de possível golpe. E a pessoa não se precipitar, verificar a moto, verificar documento, checar, se for o caso, ir na Ciretran, checar se realmente aquele automóvel é da pessoa ou não. As pessoas têm que se cercar dessas cautelas, porque depois que, infelizmente, acontece o golpe, aí já é tarde para choramingar. Então a gente sempre fala, é melhor a gente ter todo aquele trabalho ali, aquela tratativa bem realizada, do que depois ficar lamentando perdas aí consideráveis financeiras. E existe um outro agravante, né, doutor? O estelionatário, ele se utiliza de várias maneiras para vender um veículo para você, e de repente as pessoas com tanta inocência no mundo ali vê um preço bom, agradável, né? É uma oportunidade atrativa, atraente. Isso pode se prejudicar ainda mais, né? Porque quem compra um produto furtado, a questão até da má fé, né, da pessoa. Como que objetivamente um carro vale 30 mil reais, eu vou pagar 15 mil reais?
no mínimo ali, esse cara de origem duvidosa, procedência duvidosa, então a pessoa, o interessado, a pretensa ou potencial vítima tem que ter esse cuidado de se cercar disso. Como que eu vou comprar um automóvel com valor bem abaixo do valor praticado em mercado? Ele custa então, 50 reais, está de 20. E as pessoas têm que ser conscientes de que isso, inclusive, pode ser utilizado contra ela depois, posteriormente. Você queria comprar um carro abaixo do valor do preço de mercado, isso, no mínimo, pode, inclusive, colocar você em maus lençóis. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa cultura de realmente fazer um negócio certo, sem querer oferir muita vantagem, porque realmente quando a esmola é grande, aquele velho ditado, o santo tem que desconfiar. E outra coisa, a cultura da desconfiança tem que existir mesmo. Tem que existir, infelizmente. E da honestidade, né, doutor? Da honestidade. Infelizmente, as relações civis ou civis deveriam se balizar pela boa-fé, mas infelizmente no nosso mundo contemporâneo, o princípio da desconfiança tem que reger as pessoas também, justamente para evitar. Nós estamos aqui na ponta e nós somos conhecedores dos inúmeros golpes que munícipes são alvos aí constantemente, diariamente em nossa cidade. Doutor, hoje, atualmente aqui na delegacia, existem muitos inquéritos sendo trabalhados, investigados, doutor? Sim, nós temos um quantitativo estimado ainda em torno de 1.000 inquéritos policiais. E nosso propósito é diminuir muito esse acervo procedimental, inclusive visando a responsabilização dessas pessoas que emprestam, que cedem suas contas bancárias, que fazem intermediação desses crimes aí de golpes, enfim. Então a gente não para e a gente não medirá esforços para responsabilizar essas pessoas. Existe um ditado, né, doutor, que a justiça falha, tarda, mas não falha, né? Eu costumo ir um pouco mais longe. As pessoas têm essa falsa sensação de que demora, mas uma investigação séria, ela acaba tendo um certo tempo de maturação. O que é maturação? É como uma fruta, você olha no pé de uma árvore, uma fruta que precisa amadurecer, que ela tem todo o seu ciclo temporal. Você tem que esperar. E assim é a investigação policial. Eu não posso atropelar, porque senão eu corro o risco de colocar um inocente como responsável de um crime que não cometeu. Eu corro o risco de não acertar, de não conseguir recuperar a res furtiva de uma pessoa. Eu corro o risco, inclusive, de não ter o sucesso de recuperar outras coisas, joias da vítima, porque eu fui precipitado, eu fui afobado naquela ação delitiva. Então é importante as pessoas, dentro do contexto de uma investigação qualificada, se atentarem que a investigação em si, ela tem um tempo de maturação. Então as pessoas precisam ter, é difícil de compreender, mas tem que se compreender que dentro desse desenho nosso constitucional que compete à Polícia Civil, investigar a autoria e materialidade delitiva nas circunstâncias apuradas, a gente precisa desse tempo para amealhar esses elementos e depois entregar aos atores aí da justiça criminal os elementos que foram angariados, seja probatórios ou informativos. É comum essa demora? Infelizmente mas isso é uma demora necessária de maturação da investigação. É que há necessidade. Que há necessidade. É que há necessidade. Muito bem, doutor, dentro desse processo, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa do seu trabalho, fraudes, desses crimes aí? Nós queremos colocar à disposição da comunidade, da sociedade. Quem quiser conhecer nosso trabalho de perto, fica sempre o convite para as pessoas terem um pouquinho de noção de como que é a nossa rotina aqui. Queremos também firmar o nosso compromisso perante a sociedade, perante a você, telespectador, que nós não mediremos esforços para trazer a resposta, ainda que seja o fruto de um shampoo, de um grama. Mas nós sempre estaremos imbuídos aqui de trazer as respostas que o Estado nos incumbiu, que a Constituição Federal nos incumbiu de fazer essa tarefa. Doutor, te agradeço mais uma vez por receber a gente aqui, muito obrigado mesmo, e dizer que a gente está à disposição mesmo para os trabalhos, para a divulgação dos trabalhos da polícia, porque a sociedade também às vezes cobra lá fora, né? E a polícia, será que está fazendo? A gente sabe muito bem que faz. Sim. Faz, sim. E é um prazer. E é um trabalho, além da maturação, caro José Carlos, é um trabalho também silencioso, velado, que poucos veem a gente na rua, acho que a gente fica só no ar-condicionado. Exatamente. Mas não, a gente está na rua, a gente está levantando as coisas e trabalhando de maneira invisível, silenciosa e velada. Quando a pessoa menos espera, o algoz ou o criminoso, é o momento que a gente aparece e surpreende ele. Esse é o trabalho de polícia civil, esse é o trabalho de polícia judiciária. E sério. Doutor, a gente encontra você de vez em quando ali nas redes sociais, seu endereço, aí está sempre colocando boas informações para a sociedade. Nós queremos deixar à disposição o nosso endereço, que é Joaquim Leitão Júnior. Só tenho lá na rede social, nós estamos no Facebook, no Instagram, no X e outras, LinkedIn e outras redes sociais. É sempre um prazer tê-los conosco lá. E lá a gente procura postar orientações, golpes para evitar que pessoas caiam em golpes, jurisprudências, publicações de obras, entrevistas, enfim, toda nossa prestação de serviço aí, do nosso dever constitucional à população.
Obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. Nós conversamos então com o Dr. Joaquim Leitão, adjunto da delegacia da DERF, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos aqui em Barra do Garças, e também delegado do GAECO, sobre fraudes, outros crimes e também os trabalhos e resultados da DERF aqui em Barra do Garças e também da Polícia Civil no estado de Mato Grosso. Semana que vem a gente volta com um novo entrevistado e também um novo tema aqui no nosso podcast José Carlos Araújo. Siga-nos, curta a nossa página aí, inscreva-se também e continue acompanhando a gente.